ontem, na verdade, que fez 4 anos que ela pregou, deu um treinamento em um local, até postei lá no Facebook, tinha ainda 4 anos atrás, 14 anos de idade, né? 15 anos, já tinha completado 15 anos de idade. E naquele ano foi a primeira vez, na verdade, com 14 anos que ela tinha pregado a primeira vez. Ano passado ela pregou aqui, eu não estava presente, tinha viajado, e hoje vou ter o prazer de ouvir minha filha aqui em Portugal pela primeira vez. Que Deus te abençoe, tá? Sabe que eu tenho um orgulho muito grande de ter você como filha, tá bom? Oi, gente. Ó, meu pai falou para não falar que eu tô nervosa, mas eu vou falar porque eu fico mais tranquila falando. Então, pronto. Eu já falei com a Gil, ela já orou por mim lá atrás também. Mas uma coisa que meu pai também esqueceu de citar da última vez que eu falei, há 4 anos atrás, foi que ele chegou para mim um dia antes e falou assim: Raquel, você vai ter que dar um treinamento. Do nada. E ele, a Angélica, se estivesse aqui, com certeza falaria, porque ele é mestre em fazer isso. E chegar pra gente, pegar a gente de surpresa. Mas, por um lado, foi bom. E dessa vez ele já falou que eu ia falar há muito tempo. Ele falou, olha, 10 dias atrás. Eu falei assim, eu sinto que eu devo pregar, eu quero falar aqui na igreja, antes da gente ir pro Brasil. E há 10 dias eu tô sabendo mais ou menos que eu vou pregar. Então, dessa vez eu tô mais preparada. O tema que eu queria falar com vocês hoje é esse que tá aparecendo aí na tela. Viva o que Deus espera de você. E antes da gente estar lendo, eu queria falar um pouquinho sobre isso, fazer uma introdução, porque é um tema que fala de propósito, fala do que Deus espera da gente, viver conforme a vontade dele e saber o que ele espera também de nós. E é um tema que eu particularmente gosto muito de falar, porque eu gosto muito de falar, eu acho que eu sou muito agitada, em pessoa, e eu acho que dá para ver isso no DNA, né? Porque meu pai também não para quieto. E aí, acho que de certa forma passou para mim, e eu gosto muito de pensar no que eu vou fazer, no que Deus espera de mim e no que eu vou fazer a seguir. Eu nunca fui muito de ficar parada. Lá em casa todo mundo sabe que eu acordo muito cedo, pareço uma velhinha. E, como eu disse, foi muito da criação também que eu tive, né? Lá em casa a gente sempre foi muito assim. Meu pai acordava, o Manel deve se lembrar, que ele acordava a gente falando que era 10 horas da manhã, a gente ia checar, era 6h50. Mas tudo bem, eu cresci sem trauma nenhum. E aí, com base nisso, né, eu sempre fiquei pensando qual ia ser meu próximo passo, o que eu ia fazer no meu futuro. E eu sempre pensei em muita coisa mesmo. Isso sempre me causou uma turbulência, porque eu não incluía Deus nos meus planos, apesar dele estar no meu coração. Sempre que eu pensava no meu futuro, eu pensava, vou ser médica, vou ser... Gente, eu já pensei em tudo, sério, já fui de médica até vendedora da Jequiti. Eu já pensei em tudo que você possa imaginar. Já pensei em fazer gastronomia, enfim, todas essas coisas. Mas isso aconteceu realmente porque eu não tinha Deus como centro da minha vida. E foi aí que eu fui entendendo também que existe uma diferença na gente ter Deus como parte da nossa vida e ter Ele como centro da nossa vida. São duas coisas diferentes. Inclusive, no filme que a gente viu... não, foi o antes mesmo desse. Falava muito sobre isso, sobre a criação de pais e filhos, eu não lembro o nome, como Flechas, isso. Eles falavam muito sobre isso, que existe a diferença. Às vezes a gente tem Deus como parte da nossa vida e às vezes a gente tem Deus como centro dela. E eu sempre tive Deus como parte da minha vida porque eu cresci em um lar cristão, como a Fernanda estava falando, ela também cresceu. Isso é um privilégio que alguns têm, alguns não. Mas eu acho que tendo ou não, de qualquer forma você tem que ter sua experiência pessoal com Deus. Não são seus pais podem te influenciar, mas você precisa ter uma experiência pessoal. Então, na minha vida, eu sempre cresci ouvindo meu pai falar e cresci indo para a igreja. E eu não lembro de uma vida em que eles não eram missionários, assim. A partir dos meus 5 anos, talvez, né? 5 anos, mais ou menos, que eles começaram assim. Então, eu não lembro de uma vida onde Deus não era parte dela. Mas, como eu disse, existe essa diferença entre ele ser o centro. Porque quando ele é o centro da nossa vida, tudo coopera para a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Vocês acreditam nisso? Então, se acreditou nisso, não tem por que escolher outra vontade, certo? Ok. Então, é sobre isso que a gente vai refletir hoje. Sobre a vontade de Deus, sobre o que Ele espera da gente. Eu vou começar lendo Atos. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 17. E a gente vai ler do 16 até o 34. O Jean deu uma introdução sobre Paulo, porque é sobre isso que a gente vai ler hoje. E lá, a partir do verso 16, diz assim: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos,
Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam, o que esse falador quer dizer? E outros diziam, parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram, podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois está nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente a este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor da terra e do céu, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. 34 para terminar. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares e com eles ainda outros. Eu vou estar pedindo para o Emanuel vir aqui orar, porque a gente acabou de ler a palavra de Deus, para a gente poder refletir sobre isso. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa linda manhã de domingo. Abençoe todos que estão nos assistindo, não só aqui dentro, mas também pelas redes sociais. Também abençoe aqueles que não puderam vir, que o Senhor cuide deles. Também abençoe minha irmã, que o Senhor que já preparou a palavra dela no coração dela, que ela possa dizer sem nenhum problema. Também que todos aqui possam entender e guardar no coração para sempre. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Tá bom, gente. Então, pensando agora à luz desse texto, né, refletindo sobre o que Deus realmente espera de nós. Eu queria pensar com vocês em 5 pontos, para a gente entender e realmente saber como viver o que Ele espera de nós. O primeiro que eu tinha separado é que para a gente viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos entender que provavelmente o que Deus espera de mim não é o que eu espero de mim mesmo. Esse é o primeiro ponto. E a gente pode ver isso claramente na história de Paulo, claramente, bem claramente mesmo. E se a gente ir para histórias antigas da Bíblia, a gente também consegue ver isso. Porque Deus, caso vocês não tenham notado, na Bíblia toda é cheia das histórias dos improváveis. Ele sempre usou pessoas que ninguém imaginar que ele usaria. Por exemplo, Davi era um toquinho de gente, conseguiu derrotar um gigante, Golias. Moisés não sabia falar direito e ele conseguiu, né, obviamente, a instrução de Deus, falar com o faraó para libertar o seu povo. Então, ele está sempre usando pessoas. E às vezes a gente fala, não, mas Deus não pode me usar por isso, por aquilo. Se Deus usou Paulo, para mim ele pode usar qualquer um, sinceramente. Porque, apesar de Davi, de Moisés, assim, são mudanças que a gente vê muito fisicamente, né? Porque Davi, no caso, ele derrotou um gigante, mas ele era temente a Deus. Agora, Paulo, não. Paulo, como o Jean explicou para a gente, né, ele vivia na sua juventude, ele perseguia os cristãos, o nome dele era Saulo, na verdade. Então, ele fazia muita coisa errada.
até que a gente sabe que teve toda aquela história dele ficar cego e tudo mais, e Deus realmente transformou a vida dele. E a gente fica, como eu disse, falando, dando muita desculpa, falando que Deus não pode usar por isso ou por aquilo, mas ele consegue usar a gente, porque é ele quem escolhe quem ele usa realmente. Há 10 dias, como eu disse que sabia que iria pregar, eu estava esperando uma inspiração de vida, não sabia o que eu ia falar ainda. E aí, há 2 dias atrás, Deus me deu uma analogia, vamos dizer assim, na minha cabeça para eu falar para vocês, e a partir daí que eu consegui formular tudo que eu estou falando agora. Mas a analogia é o seguinte, eu queria que vocês pensassem comigo. Imagina a casa dos seus sonhos, e é para imaginar mesmo na mente. A minha tem um pula-pula no quintal. Não, de verdade. E aí você imagina a casa dos seus sonhos, imagina que é uma casa muito grande e muito luxuosa, e que você realmente fica impressionado com o tamanho dela, com tudo que você tem, você nem acredita que está lá, mas é sua. E você mora lá a sua vida inteira. Só que por um momento da sua vida, há pouco, aproximadamente uns 6 meses, você ia ter que se deslocar para um apartamento em outro país, e você ia ter que morar lá por 6 meses. Esse apartamento é pequeno, ele não é feio, mas ele é bem diferente da sua casa. E depois desses 6 meses, você irá voltar para sua casa, aquela lá bonitona que você sempre sonhou, e vai estar tudo certo. Só que você tem pouco dinheiro para se manter durante esse período de tempo. E eu queria perguntar para vocês, eu queria realmente que vocês me respondessem em voz alta. Se vocês estivessem nessa situação, o pouco dinheiro que vocês teriam, vocês usariam para investir nesse apartamentozinho que vocês nem vão ficar? Ou vocês guardariam para depois? A gente pergunta, o povo não responde aqui não, né? Sim ou não, gente? Guardaria, é a resposta mais lógica, né? Porque nada a ver a gente investir em algo que a gente não vai ter para nossa, enfim, para o nosso futuro. Então, essa é a resposta que a gente dá, mas o pior é que a gente faz isso. Eu queria que vocês conseguissem fazer uma analogia pensando que a casa grande, na verdade, é a nossa vida que a gente tem na eternidade. O apartamento pequeno, em que a gente passa um pouquinho de tempo, é o pouquinho da vida que a gente tem aqui na Terra, comparado ao que a gente já tem. E o dinheiro que eu disse que seria pouco, eu queria que vocês vissem esse como tempo que a gente tem aqui também. E a questão é que muitas vezes a gente fala que não investiria, mas a gente trabalha, a gente usa todo o nosso tempo, toda a nossa energia para investir no tal apartamento pequeno, ou seja, na nossa vida aqui na Terra. E a gente esquece de investir em coisas que vão dar frutos eternos, em coisas que vão ser realmente provindas de Deus. E a gente fala, como eu disse, muito e às vezes esquece de fazer. Então, se a gente pensar por esse lado, é óbvio que eu não estou falando que você não pode trabalhar para, enfim, ter suas coisas. Eu acho que já até falei isso aqui da vez passada que eu falei sobre felicidade. Acho que a Raquel estava aqui também, talvez ela lembre. Às vezes a gente, quando ouve isso, né, pensa, meu Deus, então eu não posso trabalhar, não posso ter uma casa, não posso realizar meus sonhos. Óbvio que você pode realizar seus sonhos. Só que uma coisa que Deus me ensinou também é que um sonho a gente realiza, a gente não vive. A gente vive por um propósito. Então, você tem um sonho? Beleza, corre atrás do seu sonho. Mas assim que você realizar, ele acaba. E quando você tem um propósito, você não acaba com ele, você vive. Enquanto a vida, a propósito, ele continua existindo. Eu tinha separado um exemplo aqui, nem sei porquê, mas eu vou falar. Eu, quando era pequena, tinha uns 11 anos, eu acho. Vocês conhecem aquele brinquedo chamado Furby? Não sei. A Raíssa falou que conhece. A Manela também. A Amanda também, conhece? Enfim, era uma corujinha misturada com hamster. Eu não sei o que era aquilo. Sim, mas ele era muito famosinho naquela época. Tava todo mundo assim. Porque na nossa época... Nossa, me senti velha agora. Mas nessa época não existia... Tinha, assim, celular, mas as crianças não ligavam muito para essas coisas. Então, quando veio esse brinquedo, foi a nova tecnologia. Porque ele tinha olho de LED, se eu não me engano, ele falava sozinho. Ele era ele era como se fosse uma inteligência artificial. Você conseguia até ensinar coisas para ele falar. E eu pedia muito, muito para o meu pai. Não pedia tanto, mas eu queria muito aquele brinquedo, muito mesmo. E eu lembro que ele era muito caro. E aí, mas meu pai conseguiu dar um jeito lá, apertou ali, apertou aqui e me deu de Dia das Crianças, quando eu tinha 11 anos. E aí eu fiquei com o Furby. Mas eu desejei esse bicho por uns 3 meses. E aí, quando eu tive, no primeiro dia eu não desgrudava. No segundo dia também não. Mas aí no terceiro dia, no meio da noite, ele falou assim, oi, Raquel, vamos brincar. Aí eu falei, não, misericórdia. Não, mas é sério. Ele falava assim, do nada, sozinho. Só que aí, quando
quando foi passando o tempo, eu fui percebendo que eu não estava mais afim daquele brinquedo, que eu não, sabe, é uma coisa que eu desejei tanto, que eu achei que eu ia ficar por tanto tempo com aquilo. Não, só durou 2, 3, 4 dias no máximo, porque depois perdeu a graça. E eu estou contando isso justamente para falar sobre isso, porque a gente, óbvio que era um sonho bobo meu quando era pequeno, mas a gente pode trazer isso para os nossos sonhos de hoje em dia. A gente cria uma expectativa tão grande em sonhos que a gente vai realizar e coisas e tal, e a gente acha que quando realizar aquilo, pronto, a gente vai estar completa na vida. E é só a gente realizar que parece que aquilo é bobo. A gente trabalha, às vezes quer um carro, quer uma casa, e aí quando a gente conquista, a gente sempre pensa no quê? Qual é o próximo? Por quê? Porque aquele já acabou. Então, ponto 1 é isso, recapitulando, a gente precisa entender que os planos de Deus para a nossa vida provavelmente não são os que a gente espera. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e a gente não pode viver realmente por sonhos, e sim viver por propósitos. Lembra que sonho a gente realiza e propósito a gente vive. O ponto 2 seria, para eu viver o que Deus espera de mim, eu não devo buscar a aprovação dos outros, eu devo buscar a aprovação de Deus. Eu vou ler de novo o verso 18 e o verso 32. E ele diz assim, verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntaram, o que este falador quer dizer? E outros diziam, parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova e a ressurreição, boa nova de Jesus e a ressurreição. E o 32. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Só para contextualizar, para quem não sabe quem eram os epicureus eram um povo filósofo da época, eles eram muito influentes na classe alta, então tinham uma grande influência, e eles não acreditavam no nosso Deus, eles acreditavam em deuses. E esses deuses eram relacionados a coisas da natureza, ou seja, eles não tinham influência no nosso futuro, eles não acreditavam, por exemplo, na separação corpo e alma, eles acreditavam que quando a gente morria, a vida acabou. E alguns até acreditavam, mas acreditavam na reencarnação, enfim, não era o nosso Deus realmente. Ou seja, eles não viviam o que Paulo vivia. Então, por mais que Paulo falasse, óbvio que tiveram alguns que se converteram, mas Paulo falava e eles não entendiam, eles zombavam. E eu quis fazer essa analogia mais ou menos, porque às vezes a gente busca a aprovação de muita gente para a gente realmente viver o que Deus espera de nós. A gente ouve a voz de Deus e a gente fala, meu Deus, agora o que fulano vai pensar de mim? O que a pessoa vai pensar de mim se eu gastar o meu dinheiro, por exemplo, indo para uma viagem missionária? O que a pessoa vai pensar de mim se eu desistir de ir para a faculdade e ir, por exemplo, para um seminário? Eu fico pensando na vida dos pastores, não sei se o meu pai deve ter sido assim também, mas para você falar para a sua família, né, que você vai, por exemplo, para o seminário e dedicar a sua vida a Deus, em vez de dedicar literalmente ao mundo, porque é isso que a gente faz, é muito difícil. E eu senti isso na pele também. Para quem não sabe, eu terminei o ensino médio agora, né? Porque aqui em Portugal a gente termina no meio do ano. E eu fiz 2 ensino médios. Então, para vocês que reclamam de um, eu fiz 2. 2 anos no Brasil e 3 anos aqui, porque eu tive que voltar tudo. Então, foi muito difícil. Quando eu morrer, vocês podem botar lá na minha lápide. Fez isso e 2 ensino médios. Porque, gente, foi muito difícil. De verdade. E eu não vou dizer que eu estudava no Brasil, porque eu não estudava, era quase nada. Eu lembro que às vezes tinha prova em dupla. Meu último ano no Brasil, o segundo ano foi numa escola pública e às vezes a gente fazia prova em dupla. Então, eu chegava para a Heloísa assim e falava, você estudou, né? Porque senão, se depender de mim, a gente tirava um 0, gente. Mais redondo do que eu. E aí, realmente, eu não me dedicava assim aos estudos. Só que quando eu mudei para cá, a minha mente mudou totalmente. Eu vi que se eu quisesse alguma coisa, eu precisava muito, me dedicar muito. E quem estuda aqui sabe que não é fácil o ensino médio. E a gente tem que ficar acumulando nota, vamos dizer assim, durante esses 3 anos. Aí você já está me olhando com o olho arregalado. Mas a gente tem que ficar acumulando nota durante 3 anos para entrar na faculdade que você quer entrar. E eu tinha em mente que eu queria fazer medicina. Era o meu sonho. Pelo menos eu achava que era. Eu sempre tive na minha mente uma voz, assim, eu já falei isso com meu pai, já contei isso para a Fernanda também, para o Manuel, que eu tinha uma voz na minha mente que falava que eu tinha nascido para salvar vidas. Então, eu sempre associei isso à medicina, sempre. Então, eu falei, nossa, eu preciso estudar para realmente conseguir uma boa nota e passar, porque não é nem um pouco fácil. Só que Deus realmente mostrou para mim, um dia eu estava... Isso foi há meses atrás, no começo do meu último ano aqui.
em questão de escola, né? Eu estava pendurando roupa no varal, porque eu não sei vocês, mas Deus fala comigo geralmente quando eu estou no banho ou quando eu estou fazendo alguma coisa, alguma atividade, enfim, fora. Ainda estava pendurando roupa no varal, e aí eu estava conversando com Deus. Poxa, eu não estou me identificando muito com essa área da saúde. Eu até, se eu me esforçasse, eu teria nota para conseguir e tudo mais, mas eu não sinto ainda, eu não sinto paz nessa decisão. E a gente sabe que quando Deus dá uma coisa para a gente, ele dá paz nessa decisão. Se ele não dá paz, você pode ter certeza absoluta que não é de Deus. Porque quando não vem dele, realmente deixa o nosso coração turbulento. Era isso que eu estava sentindo. Eu estava sentindo que meu coração estava muito agitado, que eu não tinha vindo para isso, só que vinha aquela voz na minha cabeça que eu tinha vindo ao mundo para isso. Eu tinha vindo ao mundo para trabalhar com isso, para salvar vidas, e eu ficava, mas gente, por que então? Até que Deus foi a experiência mais forte que eu tive na minha vida, já falei com meu pai também, porque ele literalmente conversou comigo, e ele me fez eu me auto-questionar. Ele me perguntou, vamos supor que você seja uma médica muito renomada e que você ache a cura para uma doença. E aí, você, a partir dessa cura, apresenta isso, por exemplo, para o Emanuel. Vamos supor que ele tinha uma doença mortal e daí eu consegui a cura e, enfim. Você salvou a vida dele, sim ou não? Sim. Tecnicamente, sim. Você impediu que ele morresse agora, mas acontece que ele vai morrer depois do mesmo jeito. E aí Deus me perguntou de novo. E se, por um acaso, essa pessoa que você salvou a vida não conhecesse Jesus e ela morresse e fosse para o inferno, você salvou a vida dele? E eu fiquei pensando, meu Deus, acho que é sobre isso exatamente. E daí eu fiquei vendo o que realmente significa salvar vidas. E foi nesse dia que Deus realmente falou no meu coração. Eu estou falando que você, se tiver o sonho de fazer medicina, você faz medicina. Mas mesmo sendo médico, você não pode se contentar em salvar uma vida física. Porque salvar uma vida física não é salvar, é só adiar a sua morte. Porque todos nós vamos morrer um dia. Só que salvar uma vida realmente está relacionado a salvar o nosso espírito, a salvar a nossa alma, garantir um lugar no céu, realmente ter uma vida com Jesus. E foi a partir disso que eu comecei a mudar, vamos dizer assim, os meus planos e comecei a ver o que Deus esperava de mim. Só que não foi fácil para eu falar, por exemplo, para ninguém. Apesar de meus pais me apoiarem super nessa decisão, e com essa decisão eu quero dizer que eu não vou para a faculdade esse ano. Talvez eu vá ano que vem, talvez não, mas eu escolhi me dedicar um ano realmente para, enfim, projetos missionários, para eu conseguir ver o que Deus quer da minha vida realmente e deixar que Ele me use nesse um ano. E a partir daí, obviamente. Só que não foi fácil, e ainda não é fácil. Eu ligo assim para minha avó, para minha tia, todo mundo fala, ai, como é que tá a médica da família? Eu falo, nem existe. Mas aí, a minha família, eu não vou dizer que eles me detonam com isso, não, tudo bem para eles, só que eles não entendem isso, porque eles não vivem. Com a minha família, eu quero dizer, minhas avós, minhas tias, meus primos, não meus pais e meu irmão. Mas eles acreditam em Deus, eles até vão à igreja, mas eles não vivem isso. Existe uma diferença, como eu disse, ou a gente vive, às vezes a gente fala assim, mas eu vou à igreja, mas você tem que ser igreja. Mas eu sigo Jesus, mas você tem que viver Jesus. Existe diferença sempre entre isso. Então, se a gente viver buscando a aprovação dos outros para fazer o que Deus espera de nós, a gente nunca vai fazer isso, nunca vai conseguir prosseguir com isso. Porque os outros nunca vão entender. Se você quer a opinião de alguém, pergunta a alguém e fala com alguém que vive o que você vive, porque realmente não adianta. Quanto mais, no caso, a gente pensa no que os outros vão pensar da gente, mais a gente posterga realmente o que Deus já tem preparado para nós. O terceiro ponto que eu tinha separado é renúncia. E eu nunca falei muito sobre isso, nunca pensei muito sobre isso, mas a verdade é que a vida do crente é uma vida de renúncia, e a gente sabe muito bem. E eu estava vendo que muita gente também vê renúncia como algo negativo. É ou não é? As pessoas geralmente falam, nossa, tem que abrir mão disso. Porque renunciar nada mais é do que abrir mão do seu eu. E abrir mão do seu eu é muito difícil, porque nós, por natureza, somos muito egoístas. É muito difícil a gente abrir mão disso. Eu, pelo menos, se tiver um bombom, eu vou comer ele sozinha. Eu não abro mão para dar para o meu irmão. Eu estou sendo sincera. Principalmente com comida. Lá em casa é assim. Mas a gente vive uma vida de renúncia. A vida do crente é isso, gente. É renunciar, renunciar, renunciar. Renunciar ao nosso eu para seguir a Jesus. Lá em Mateus 19, 16 a 30, eu queria que alguém abrisse. Você pode passar o microfone para o Marcos, por favor, para ele ler para mim a história?
19, do 16 ao 30. É a história do jovem rico. Eu queria que o Marcos lesse para a gente refletir um pouco sobre isso. Ele tem uma voz eloquente. Pega aqui. 16 a 30? 30? Sim. Então, assim diz a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás. Só um instante. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ok, pedi para ele ler isso porque isso fala muito sobre a renúncia que o homem teria que fazer no caso. E no caso ele teria que renunciar ao quê? O dinheiro, os bens dele. E muitas vezes a gente julga muito essas histórias. A gente vê assim e a gente fala: Nossa, que absurdo. Só que na verdade a gente faria igual. Porque é muito difícil renunciar a algo para seguir a Jesus. Às vezes a sua renúncia não é materialmente falando, mas às vezes você tem que renunciar a algo de ruim em você, algum pecado que você vive, para realmente ter uma vida plena com Jesus e deixar que ele te use. Nem sempre, como eu disse, são coisas materiais, são coisas grandiosas, mas até as coisas pequenas às vezes nos prendem. E eu fiquei parando muito para pensar sobre isso, sobre renúncia, e eu vi que muita gente, eu via isso como algo negativo, só que, na verdade, renúncia é um grande privilégio que só quem segue a Jesus tem. Sabe por quê? Porque você renunciar a algo é você ter o poder de dizer não para aquilo. E as pessoas que não têm Jesus no coração não têm esse poder. Tem pessoas, por exemplo, que são viciadas em drogas, são viciadas no álcool, elas conseguem dizer não para aquilo? Exatamente, elas não conseguem falar não para aquilo, ou seja, elas não têm o poder da renúncia. E outra coisa, principalmente jovens da nossa idade, a gente geralmente acha que ser cristão é viver preso. Porque a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, mas quando a gente entende realmente Jesus, a gente percebe que não é eu não posso, eu não preciso fazer isso porque eu tenho Jesus. Não é eu não posso usar drogas, não é eu não preciso usar isso porque eu sei que vai fazer mal para o meu corpo, que inclusive é templo do Espírito Santo, e eu não preciso porque muitas vezes as pessoas querem ter uma alegria naquilo, só que a nossa alegria está em Jesus. Ou seja, eu posso gastar dinheiro com isso, mas eu não preciso fazer isso porque eu sei que eu tenho responsabilidade. Eu posso falar isso para aquela pessoa, mas eu não preciso falar porque eu sei que vai magoar ela. Então, são várias renúncias que a gente tem que são para o nosso bem realmente. Renúncia não é dor, na verdade, renúncia é um privilégio e muitas vezes as pessoas pensam que renunciar é ser preso. Não, renunciar é ser livre. Porque só quem tem a liberdade de falar sim ou não para alguma coisa somos nós que temos Jesus. As pessoas que não têm, geralmente elas são presas a coisas e elas não conseguem se desfazer dessas coisas.
Então, a vida do cristão é uma vida de renúncia. E para a gente entender realmente isso, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem falar não para algo que elas fazem, para alguma coisa errada, não conseguem falar não para pornografia, não conseguem falar não para as drogas, não conseguem falar não para um relacionamento talvez que elas estejam vivendo errado, mas não conseguem falar não para um monte de coisa nessa vida, mas conseguem falar não para realmente aquela pessoa que nos deu a vida, não é? Então, a vida com Deus é uma vida assim, e na verdade a gente tem que começar a ver isso como um privilégio e não como um peso para a gente. O quarto ponto é que nunca é tarde demais. Eu gosto muito de falar sobre o tempo, sempre gostei, porque as pessoas sempre falam, né? Tempo é dinheiro, tempo não. Então, qualquer filme que a gente vá, tempo é muita coisa, mas a gente esquece da verdadeira definição do tempo. Eu acho que o tempo, ele poderia ser definido como vida, porque se a gente parar para pensar, cada dia a mais também é um dia a menos que a gente tem aqui. Cada segundo a mais, o tempo que eu estou agora gastando aqui de minutos para falarem com vocês, é um tempo que eu estou tomando da vida de vocês e que vocês não vão ter de volta. Então, a gente pensa geralmente que é sempre tarde demais. Ah, eu sou muito velho. Ah, não, eu já sigo Jesus há muito tempo. Eu nunca busquei a ele, então ele não vai me usar para nada. A gente tem muito isso na nossa mente, da gente achar que o mundo gira em torno de nós e que é sobre a gente. Mas a gente, quando tem Jesus, a gente realmente tem que passar a entender que nada é sobre nós. É como diz aquela música, é tudo sobre ele. É sobre ele. Tudo. Não tem nada a ver com a gente. Então, o critério é dele, o tempo é dele, tudo é sobre ele. Ele que determina. Você não tem que ficar pensando que não vai dar tempo de fazer aquilo, que não vai dar tempo de fazer aquilo. E falando sobre tempo, a gente também posterga muito a vontade de Deus, posterga muitas coisas. A gente sempre está adiando, sempre está adiando. Um exemplo claro disso é o quê? A lista do ano novo. Todo mundo faz, não é mesmo? Todo mundo faz e coloca lá, tananã, tananã. Só que a coisa que eu acho que tem em comum em todos os anos é o quê? Esse ano eu vou emagrecer, pelo menos. E um exemplo vivo de que a gente não cumpre isso sou eu, por exemplo, porque esse Vou Emagrecer parou em 2012 para mim, eu nunca mais voltei atrás. E aí, a gente vai colocando isso, e eu estava até falando com a Lena semana passada, e ela falou assim comigo, e aí, Raquel, já começou a dieta? Falei, já. Aí ela falou, mas numa quinta? Aí ela falou assim, realmente, não vamos deixar para começar a segunda, porque a gente nunca começa, a gente sempre fala assim, vou começar amanhã, vou fazer isso ano que vem, e a gente nunca faz. Então, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Se ele falou hoje, vai hoje, não interessa que dia é, o que você fez antes, se ele quer te usar agora, então vai agora. Ele usou várias pessoas que estariam não descumprindo, eu não sei a palavra certa, mas fora dessa ideia de tempo. Por exemplo, a Sara. Todo mundo já conhece a história da Sara, do Abraão. Ele usou ela para ter um filho, e quando ela soube disso, ela riu, a Bíblia diz isso, não é que ela riu, ela debochou entre aspas, ela não acreditou. Por quê? Porque ela era muito velha. Só que ela esqueceu que o Senhor, quem ela servia, também era o Senhor do tempo. E talvez esse seja o nosso maior erro, é entender que Ele é o Senhor que pode todas as coisas. Então, se o que te impede é o tempo, realmente nunca ache assim, é tarde demais. Mas eu já tenho 40 anos. Se você viver até 80, você tem mais 40. Glória a Deus, então vai cumprir seu propósito. Então, que a gente possa ter isso em mente. Como eu disse, a gente julga muito as histórias da Bíblia às vezes e a gente faz igual. Eu aposto que todo mundo aqui já julgou Sara, já julgou tananã, mas a gente faz a mesma coisa. O quinto e último ponto que eu queria falar para vocês é que para a gente viver o que Deus espera de nós, e talvez seja o mais importante também, nós temos que entender que quem faz as coisas é Ele, não é a gente. A gente tem isso na nossa cabeça. Sabe por que a gente tem tanto... Por que a gente realmente adia tanto os planos de Deus para a nossa vida? Eu falei várias coisas aqui. Eu falei que a gente geralmente escuta muitas pessoas que não vivem o que a gente vive. Falei que a gente não sabe renunciar. Falei que a gente acha que é tarde demais. Mas a verdade é que o motivo maior que impede a gente de viver o que Deus tem para a gente é o medo. Porque quando você tem medo, você não consegue prosseguir naquilo que você está fazendo. E a gente geralmente tem medo, por quê? Porque aquilo a gente acha que depende de nós. E a gente vai falar, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Realmente. Tem coisas que só Deus faz. Enfim, Deus fez o mar se abrir e você não consegue, certo? Então, realmente a gente tem que começar a pensar que quem faz as coisas não é a gente. Quem faz as coisas é Ele na nossa vida. E pensando nisso, a gente sempre vai ficar com essa frase na nossa cabeça. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. A gente não consegue, mas Deus consegue por nós, no caso.
Então, a gente tem que começar a pensar, se eu não consigo isso, Deus consegue por mim. E um exemplo vivo disso, que eu até separei para falar, sou eu aqui. Se eu estou falando hoje, acredite que é Deus, porque eu não... Meu pai sabe, minha mãe sabe, que eu não falava nada. Deus, quando me fez, ele botou uma tonelada de timidez assim, e aí, para Emanuel, ele colocou muita fala. 3 vezes mais que eu. Então, quando a gente saía, por exemplo, para se apresentar, não. Meu pai falava assim, Raquel, vai lá falar com tal pessoa, só dizer um oi. Eu não conseguia. Eu não estou falando de medo de falar em público, eu estou falando de medo de falar com seres humanos. Eu era um bicho do mato. E aí eu chegava, e Emanuel chegava lá e falava assim, como é? Ah, meu nome é Emanuel, essa é minha irmãzinha Raquel. Era assim que ele me apresentava, e era assim que eu vivia, porque eu não conseguia me socializar com ninguém na face da terra. Era horrível, assim. Se eu conseguisse, era depois de muito tempo, de eu tentando. Então, eu nunca fui ter muitos amigos por causa disso. Sempre fui muito tímida. Não conseguia falar. E nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu ia estar falando para pessoas assim. Por mais que a gente seja um grupo pequeno, eu não ia conseguir antes. Meus pais sabem também que teve um episódio até de um trabalho que eu ia ter que apresentar no 5º ano. E nesse trabalho eu ia ter que falar, obviamente. E no meio do trabalho, eu simplesmente, sem vergonha nenhuma na cara, baixei, me enfiei debaixo da mesa e comecei a chorar. A diretora, inclusive, conversou comigo depois, perguntou, meu Deus, será que a menina precisa de um psicólogo? Porque isso não é normal. Realmente não era normal. Eu tinha algo que me dominava no meu coração. Então, por mim, eu nunca ia conseguir superar isso. E eu acho que eu nunca pedi para Deus também para me ajudar nesse quesito. Só que eu sempre tive no meu coração que eu podia falar. E uma vez eu ouvi uma pessoa falando que os nossos maiores medos não são de coisas que nós não conseguimos fazer. São de coisas que nós sabemos que conseguimos, mas negligenciamos por causa do medo. Então, eu sempre soube que eu podia falar. Porque com a minha família eu falava. Com a minha família, eu era eu. Eu sorria, eu brincava. Meus parentes até falavam, essa menina vai ser atriz. Porque eu estava imitando sempre os outros, estava fazendo gracinha. Só que com as outras pessoas não falava. Então, eu sabia que eu tinha essa capacidade, mas eu ficava negligenciando isso dentro de mim. Só que o medo, por um lado, gente, a gente também vê muitas coisas como coisas ruins. Mas o medo, na verdade, ele é bom, porque ele nos mostra quem nós precisamos se submeter para enfrentar ele. Então, quando eu deixei realmente Jesus me usar, e não foi fácil, como eu disse, meu pai estava sempre me empurrando também. Há 4 anos atrás, ele ia ter que dar essa palestra, né? E daí ele teve que viajar de última hora e falou assim, dá. E aí eu fui lá. E aí consegui. Foi por Deus. E essa é a primeira vez que eu estou pedindo a ele para falar aqui por livre e espontânea vontade. Estou enfrentando meus medos. A gente tem que enfrentar eles. Ou você monta neles, ou eles montam em você. Só que você não vai conseguir enfrentar eles sozinhos. Você realmente precisa de Deus para fazer isso. E é sobre isso era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Era realmente essa questão que para Deus usar a gente precisa, número 1, entender a vontade dele, entender que a vontade dele provavelmente não é a que a gente quer. 2, não ouvir outras pessoas que não vivem o que a gente vive, e sim ouvir a Deus. 3, saber dizer não para as coisas, ter uma vida de renúncia. O 4 seria não achar que está tarde demais, porque não está, o tempo é o de Deus. E 5º e último, como eu disse, e mais importante, e vou ler isso aqui para a gente também encerrar, saber que quem faz as coisas é Deus, não é a gente. No versículo 24 ao 28, no capítulo que a gente leu de Atos 17, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois é Ele mesmo que dá a nós toda a vida, a respiração e todas as coisas. De um só, fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhe os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vós poetas disseram, pois dele também somos geração. Eu não sei se vocês conseguem ver a grandeza desse versículo, mas esse versículo, cada versículo, aliás, que está citando nesse trecho aqui, está citando a grandeza de Deus. No verso 24, está falando, ele é o Deus que fez o mundo, o Senhor do céu e da terra. Verso 26, de um só homem fez toda a raça humana. Você não consegue fazer... Emanuel não sabe fazer nem o miojo, quem dirá a raça humana. Gente, a gente não sabe fazer as coisas que Deus faz.
Deus faz as coisas e nós não. Ele usa a gente para fazer isso. Então, a gente tem que entender que as forças não vêm da gente. A gente tem que buscar forças no Senhor. E quando a gente busca, a gente entende que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque eu não conseguiria falar aqui se Deus não estivesse me fortalecendo agora. Maria estava lá no banheiro. Raquel, respira. E eu respirei. E aí consegui. Pronto. Mas tenha isso em mente. A gente não pode lutar sozinho. Deus luta por nós. Você não consegue fazer nada, não. Mas Deus consegue por você. E quando você entende isso, você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. E por último, eu queria também falar que a gente pudesse guardar no nosso coração que Deus tem um plano para cada um de nós e que nós realmente devemos deixar ser usados, porque a nossa vida não é aqui. Por mais que a gente ache que vai viver aqui para sempre, amanhã pode, aliás, hoje, alguém aqui pode morrer. Então, se isso acontecer, a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo? O que eu fiz, no caso? Lá em cima não vai ter como voltar atrás. Então, a gente tem que ter isso em mente, como o Paulo falou também. O morrer é lucro. E se for para viver, gente, viva para a glória de Deus. Amém?